Bom dia. Bom dia. Chamamos a todos bem-vindos, mais um momento de louvor e adoração. Saudamos também aqueles que nos assistem pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós queremos celebrar o culto do segundo domingo de Pentecostes. Novamente temos as cores verdes, os paramentos, na estola. E a cor verde deste período simboliza, além de ser a vida que cresce da terra, o verde, a natureza, mas o crescimento da pregação da palavra de Deus através do Espírito Santo, o trabalho que o Espírito Santo realiza no mundo de converter o coração das pessoas e também manter na fé. Então, o verde significa a expansão do Evangelho pelo mundo através do Espírito Santo. E queremos dar início a este nosso momento de louvor e adoração, cantando o primeiro hino, um abençoado culto para todos nós. Convido a fazermos a invocação conforme segue na projeção. Em nome de Deus Pai, que criou todas as coisas e nos amou antes da fundação do mundo. Em nome de Deus Filho, que foi enviado ao mundo pelo Pai para livrar-nos das consequências dos nossos pecados. Por sua vida, morte e ressurreição, fomos reconciliados com Deus. em nome de Deus Espírito Santo, Que pelo Evangelho nos chamou a ser o povo de Deus e a fazer parte da Igreja cristã. ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o teu povo se reúne para te adorar e ser fortalecido por tua palavra e sacramento. Amém. Confessemos os nossos pecados ao Pai misericordioso. Não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor,
a salvação minha. Vem do Senhor a salvação, Ele é a fortaleza no dia da tribulação. Ó Pai, tem compaixão de nós, e não recuses por causa de nossas transgressões a nossa prece. Lamentamos não termos obedecido à tua palavra. Tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e não entres em juízo conosco, pois diante de tua face ninguém é inocente. Lembra-te das tuas promessas, dá-nos o teu perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em tua promessa esperamos. Deus prometeu o perdão dos pecados a todos aqueles que se arrependem de seus pecados e nele confiam. Que Ele nos guarde em sua graça, e a todos vocês que assim creem na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, cumprindo a ordem de Jesus, perdoa todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo 3, convido a fazermos a leitura conforme segue. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá no seu monte santo Ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Amado Pai Celestial, tuas promessas são fiéis e teu amor dura para sempre. Agradecemos por mais essa oportunidade de estar em tua casa para a oração do teu santo nome e ouvir a tua santa palavra. Suplicamos-te que não permitas que nos afastemos de ti e causemos a tua tristeza, nem provoquemos a tua ira, mas faz-nos sempre buscar a tua santa palavra, onde poderemos nos sentir ainda mais o teu cuidado e o teu amor. Cria em nós um espírito de fidelidade, gratidão e serviço, que os nossos atos sejam para a tua honra e glória. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. podem sentar-se, por gentileza, queremos ouvir as leituras bíblicas para o dia de hoje. E a primeira leitura está registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículos 1 a 9. Assim está escrito: o Senhor Deus disse: eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. Depois dizem aos outros: parem, não nos toquem, que somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro, e não descansarei até castigá-los. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados,
e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre altares pagãos nos montes e me ofenderam com esses sacrifícios. Por isso farei com que eles paguem pelos seus pecados, e por todos eles, um por um. O Senhor falou. O Senhor diz: quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: não vamos destruí-las, pois o vinho que fizermos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes, e com que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida, e sempre viverá nela. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. Próxima leitura da Epístola, registrada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, iniciando no versículo 23 e concluindo no capítulo 4, versículo 7. Assim está escrito: mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que tem para dar aos seus filhos. Até aqui, a leitura da Epístola. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à leitura do Santo Evangelho.
A leitura do Santo Evangelho para este dia está registrada no Evangelho conforme Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 39. Convido aqueles que podem, por gentileza, em sinal de reverência, se colocarem de pé, enquanto ouvimos a leitura do Santo Evangelho. Assim está escrito: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? Meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que haviam saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem, de quem os demônios tinham saído, implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação da mensagem. Minha fé, Senhor.
Que Deus nos abençoe meditarmos em Sua Santa Palavra. Em nome de Cristo. Amém. Infelizmente, nos dias de hoje, grande parte das pessoas não acreditam na existência de demônios. Para muitos, os demônios não passam apenas de ficção científica, algo que vem do imaginário das pessoas, algo como bicho-papão, mula sem cabeça, tantos outros personagens que fazem parte do folclore ou das lendas urbanas. Para muitos, os demônios são seres ou argumentos utilizados para que muitas denominações religiosas possam se utilizar disso para poder enganar multidões de fiéis, fazendo os chamados exorcismos, enfim, isso com a finalidade de impressionar as pessoas. Logo, para a grande maioria das pessoas, está bem claro, os demônios, eles não existem. E é exatamente isso que Satanás quer que as pessoas pensem, que ele e que os seus demônios não existem. É mais fácil atacar as pessoas, é mais fácil enganar, é mais fácil mentir se as pessoas pensarem que eles não existem. Só que para nós cristãos isso é uma realidade muito diferente. Nós sabemos que eles são reais e nós sabemos que eles são uma grande ameaça para a nossa fé. O que nós vimos hoje no texto do Evangelho, esta passagem que fala a respeito deste homem que estava dominado por demônios. Nós vemos o que os demônios podem fazer com uma pessoa, chegar a este ponto, levar alguém à escravidão. Este homem vivia, como o texto dizia, no cemitério, vivia nu e vivia sozinho. O texto não diz como foi que isso aconteceu, só fala que este homem estava perdido, que este homem estava atormentado por demônios que controlavam sua mente e também controlavam o seu corpo. O texto nos chama a atenção para que os demônios, eles sabem que existe uma autoridade máxima. Eles sabem muito bem da existência de Deus e eles sabem muito bem quem é Jesus. Vemos que Lucas diz no seu Evangelho que quando Jesus chegou, quando este homem avistou Jesus, ele gritou muito alto, e ele se jogou aos pés de Jesus e disse: o que o Senhor quer de mim? Não me castigue. Essa era a voz dos demônios que estava vindo de dentro daquele homem, sabendo que Jesus tinha autoridade para expulsá-los. Interessante, ele diz: não nos mande de volta para o abismo. O abismo aqui nós podemos interpretar como um inferno. Não nos mande de volta para lá. E eles imploraram para que Jesus deixasse que eles entrassem naqueles porcos que estavam naquela região. Lá era uma região que se criavam muitos porcos. É interessante a gente entender que naquela época, pela cultura, os porcos eram considerados animais impuros. Então, o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, os porcos e outros animais também, ele havia dito para o seu povo que não comessem esses animais porque eles eram impuros. Isso já não acontece mais no Novo Testamento. Nós vemos que quando Pedro foi fazer a missão com os gentios, a partir desse momento, ele teve aquela visão daquele lençol que subia e descia, e tinham ali animais impuros. E veio a voz que disse: olha, mata e come. O que Pedro falou? Olha, eu não posso comer, esses animais são impuros. E a voz disse: olha, não diga que é impuro aquilo que eu tornei puro. Então, a partir desse momento, nós entendemos que essa lei do Antigo Testamento, ela não tinha mais esta validade para nós, assim como outras leis cerimoniais, como a lei do próprio sábado, que a gente sabe que Jesus ressignificou o sábado. E para nós, assim, nós vemos que a lei, ela foi cumprida em sua totalidade através de Jesus. Somente Jesus pôde fazer isto por nós. E hoje nós temos a liberdade de escolher aquilo que é certo e aquilo que é errado.
Claro, nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus, como Deus pede, mas nós temos essa liberdade, nós não estamos mais presos, não somos mais escravos, assim como este homem do texto estava escravizado por esses demônios. Vemos então que Jesus permite que esses demônios entrem naqueles porcos, e eles se jogam lá de cima daquele morro, no rio que estava embaixo. E todos eles se afogaram. O texto diz que eles morreram. Não fala o que aconteceu com os demônios, mas a gente pode imaginar que eles voltaram para o lugar deles, voltaram para o abismo, voltaram para o inferno. Nós vemos que até mesmo os demônios sabem quem é Jesus, sabem da sua autoridade e conhecem muito bem o seu poder. E aqui está a diferença entre conhecer quem é Jesus, saber quem é Jesus, e confiar em Jesus, crer que Ele pode fazer algo por nós. Os demônios não creem que Jesus possa fazer nada de bom para eles, pelo contrário, somente castigá-los. Mas nós cristãos, nós sabemos que o que Jesus fez naquela cruz foi por nós. Nós sabemos que Jesus, Ele veio ao mundo por causa de nós, para poder nos libertar da escravidão em que nós nos encontrávamos. E foi justamente isso que Ele fez. Nós vemos que o próprio Satanás tentou Jesus lá no deserto, tentando desviar Jesus de sua missão, mas ele fracassou, ele não conseguiu. Logo, nós podemos concluir que negar a existência dos demônios é negar a existência do próprio Deus. Sim, aqueles que se dizem ser ateus, que não creem em Deus, aquelas pessoas que acreditam que a vida que nós temos é somente aqui, no momento que a gente morre, apaga, tudo se acaba. Essas pessoas, elas não creem em Deus e também não creem na existência de demônios. Infelizmente, essas pessoas, elas já estão julgadas, assim como diz a Bíblia. As pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber daquilo que Deus tem para oferecer para elas através de Jesus, essas pessoas já estão afastadas de Deus. E se elas não mudarem esse pensamento, consequentemente elas passarão a eternidade afastadas de Deus. Se nós negamos então a existência dos demônios, nós negamos o relato da queda do pecado lá no Éden. Nós estamos negando que o pecado entrou no mundo pela desobediência do ser humano. Se nós negamos a existência dos demônios, então tudo isso que aconteceu, todas as consequências más que acontecem nesse mundo, não seriam consequências do pecado. É por isso que a gente tem que entender que essas coisas, elas são fundamentais para nós. Sabermos que nós precisamos de Jesus, porque nós somos pecadores. Nós precisamos de Jesus para a nossa salvação. Tudo por quê? Porque o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, quando eles comeram o fruto que Deus disse que não era para eles comer. A partir daí, o pecado, a morte e todas as consequências que nós sofremos também acabaram aparecendo no mundo. Nós vemos que lá em sua primeira carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 8 a 9, nos diz o seguinte: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então esse texto nos diz que todas as pessoas, todos os seres humanos passam pelos mesmos sofrimentos, passam pelas mesmas tribulações, pelas mesmas tentações que nós passamos. Nós vemos lá na carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 12, ele nos diz o seguinte: pois nós estamos lutando contra seres humanos, não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mundo, do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Como vemos, os nossos inimigos são seres espirituais. E como é que a gente
faz então para poder enfrentar esses inimigos? Nós, infelizmente, não temos forças próprias para poder lutar contra eles, mas Jesus sim. Jesus venceu o mal, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu os nossos inimigos, o pecado, a morte e o próprio diabo. E como aquele homem do texto do Evangelho, que diz que no momento que ele ficou livre dos demônios, ele não teve mais medo. E esse conselho serve para nós também. Nós não precisamos mais ter medo, porque se nós considerarmos que a existência dos demônios é algo real, que Satanás também é real, às vezes a pessoa pode ficar apreensiva, pode ficar com medo, mas não. Nós não precisamos ter medo. Quando nós temos Jesus no nosso coração, em nossa vida, nós podemos ter a certeza que Ele está à frente, que Ele está lutando por nós. Ele que já conseguiu a vitória lá no alto da cruz, Ele não nos abandona, Ele continua conosco e ficará para todo sempre. No dia do nosso batismo, nós renunciamos ao poder das trevas, nós renunciamos à escravidão de Satanás. Jesus nos libertou dessa escravidão, nos libertando também do pecado, nos dando seu Espírito, a marca de que agora nós pertencemos somente a Ele, nós pertencemos a Deus. E no dia do nosso batismo nós também recebemos a libertação deste medo, o medo que nos afasta muitas vezes das coisas, não nos deixa viver. Nós não precisamos mais ter medo. O próprio Jesus é quem luta em nosso lugar contra Satanás e contra todos os seus demônios, contra todo o poder do mal. Precisamos sim ficar atentos para não cairmos nas armadilhas do maligno, que a todo momento tenta nos atacar, tenta nos afastar do caminho da fé. Por isso que nós precisamos estar firmes com Jesus nesta caminhada. A batalha contra os nossos inimigos já foi vencida lá na cruz do Calvário. E hoje, pela graça de Jesus, nós temos paz, perdão, vida nova e salvação. Que assim seja. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo qualquer entendimento, guarde nossos corações, guarde nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Criei, ó Deus, um puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não me tires de mim o teu Espírito Santo. Guarda-me a alegria da tua salvação, te sustente com um voluntário Espírito. Amém. As nossas ofertas, elas ajudam na manutenção do trabalho da nossa igreja, e é por causa delas que nós conseguimos então continuar com esse trabalho da pregação da palavra. E é por isso que nesse momento, com muita gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, nós queremos trazer até o altar as nossas ofertas de agradecimento. E durante esse momento, convido a cantarmos o próximo hino. Eu só confio no Senhor, que não pode falhar. Eu só confio no Senhor, se o aguardar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio
Neste momento, queremos elevar nossos corações e mentes a Deus, orando a Ele. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé e na certeza de que Deus escuta a nossa oração. Neste momento, juntamos nossas mãos, fechamos nossos olhos, baixamos nossas cabeças e queremos trazer a Deus toda a nossa gratidão por todas as bênçãos e graças recebidas e também na certeza de que Jesus, Ele sabe do nosso sofrimento, Ele sabe dos problemas que nós passamos neste mundo, da tristeza que às vezes está em nosso coração. Jesus esteve aqui no mundo, viveu como ser humano, e Ele sabe que aqui não é fácil. E é por isso que Ele pede a vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, que tragam a Jesus, que Ele nos dará o descanso. E nessa certeza, queremos nos achegar diante de Deus, orando. Amado Deus e Pai Celestial, com todo o universo, levantamos nossas vozes para louvar a Tua misericórdia. Deus, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e a vitória. Tanto as riquezas como a honra procedem de Ti, de acordo com a Tua graça, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Tuas mãos há poder e autoridade, e por Tuas mãos tornas todas as pessoas grandes e lhes dá forças. Por todas as nossas transgressões, perdoa-nos, ó Senhor, em nome de Cristo. Confessamos que, apesar do Teu poder e da Tua misericórdia, muitas vezes permitimos que o medo entre em nosso coração. Envia-nos o Teu Espírito Santo para que Ele conforte nossos corações com fé em Teu amor e misericórdia eternos. Ajuda-nos a ver os sinais dos tempos, para que possamos estar preparados para o juízo final. Fixa nossos corações e mentes em Tuas promessas de vida eterna, através de Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos que a certeza da nossa ressurreição nos dê esperança para que sobrevivamos nos dias maus. Faça que possamos desfrutar a companhia de todos os santos que já chamaste para junto de Ti. Que a esperança da ressurreição nos fortaleça para uma vida em Tua honra e glória. Amado Senhor, queremos neste momento colocar também a nossa irmã, Dona Marta Retti, que irá realizar uma cirurgia na próxima quarta-feira. Te pedimos que esteja com ela e com os profissionais de saúde que irão realizar essa cirurgia para que tudo corra bem e que ela possa retornar e dentro de muito em breve possa também retornar para as suas atividades. Senhor, ouve a nossa oração em nome daquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, me entregou, dizendo: Bebei todos este cálice é um testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém.
Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Pode sentar-se, por gentileza. Dá uma palavra em favor de vós, para o perdão dos pecados. Na Santa Ceia do Senhor recebemos, juntamente com o pão e com o vinho, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ser comido e para ser bebido. E neste momento recebemos perdão para os nossos pecados, fortalecimento para a nossa fé e para a certeza de que Jesus já foi preparado um lugar especial para cada um de nós. Podem vir, porque tudo já está preparado.
Demos graças ao Senhor e oremos. Ó Senhor, por Tua palavra e santa ceia, experimentamos o Teu amor. Concede que sejamos sempre gratos por particípios do Teu Santo Espírito, para que nós também possamos amar todos os anos, na certeza do Teu amor. Despede-nos agora em paz. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Receba uma bênção do nosso Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos este nosso momento de louvor e adoração.
Chegamos ao final de mais esse culto, queremos nos despedir de todos. Se precisarem de alguma coisa, por favor, não deixem de entrar em contato conosco através de nossas redes sociais. Um abençoado dia, fiquem na paz de Jesus.